batizado para não morrer pagão. Não sei se alguém conhece essa expressão, né? Batizado para não morrer pagão, quando criança. Fui lá só para ser batizado. Morávamos numa fazenda que meu pai herdou já do pai dele, que já tinha sido dividida do avô dele. Nós somos 6 filhos lá em casa. E cresci na roça, tomando leite no curral, aquelas noites de vagalume, bebendo água de pote. E a minha mãe ficava falando para o meu pai o tempo todo: olha, a gente precisa ir para a cidade, porque esses meninos não podem crescer na roça, no cabo da enxada. E eu me lembro que o meu primeiro sonho era ter uma enxada. Eu falava: papai, eu quero ter uma enxada. Foi o meu primeiro sonho, eu não esqueço, eu ganhei uma enxadinha assim. Eu conto isso para os meus filhos, eu falo assim: uma enxada, pai. Achei que era um iPhone. Eu falei: não, ela era enxada mesmo, o nosso sonho. E tanto minha mãe falava, né, quando a mulher fala assim no ouvido do homem, é bom ele ouvir, bom ele escutar e obedecer. E acabou que papai vendeu aquilo, a gente foi para a cidade, aí fui para Jaguapá. Só que meu pai era um homem da roça e papai perdeu tudo na cidade. Papai não era um homem de cidade. Papai perdeu tudo na cidade. A roça ele plantava feijão, plantava milho, criava muita galinha, porcos. E na cidade não deu certo, papai fez negócios lá com banco, enfim. Deu errado, papai perdeu tudo. E aí ele conseguiu um emprego para ganhar menos de um salário mínimo. E 6 filhos. Ficamos com a casa que ele comprou e a gente passou muitas lutas. Meu pai começou a beber. Nós não conhecíamos a palavra de Deus. Nós não conhecíamos assim o Evangelho de Cristo Jesus. Meu pai bebia, fazia tantas arruaças e a culpa toda caía sobre quem? A minha mãe. A culpa era dela. Se a gente estivesse na roça, não estava assim. A situação ficou tão ruim, rapaz. A mamãe fritava, cozinhava assim, cozinhava mamão verde, fritava 3 ovos, a gente comia mamão verde com ovos e farinha. Eu me lembro da gente reunida assim, ela falava assim: a gente vai vencer, meus filhos, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Muitas lutas. Um dia, a minha mãe estava enfrentando uma luta tão grande, que um dia ela se ajoelhou do lado de um fogão de lenha, e ela botou as mãos para o alto assim e disse: Deus, me mata, eu não aguento sofrer mais, eu quero morrer, me mata, Deus. Eu tinha assim uns 8, 9 anos de idade, eu me ajoelhei do lado da mamãe, e eu disse: oh Deus, não mata a mamãe não, oh mamãe não morre não. Eu me lembro que eu saía da escola, ia para casa, dava aquele frio na barriga, meu pai demorava de chegar, e a gente sabia que ele ia chegar e ia fazer umas arruaças. Meu pai ficava na porta de casa, bêbado, no domingo assim, no fim de tarde, e xingava assim os crentes, que a gente morava na rua da Igreja Batista. Eu ficava com tanta vergonha lá no interior. Passamos muitas lutas, muito sofrimento. A nossa família não tinha esperança. Mas na nossa rua morava uma velhinha, Dona Fia, ela mal conseguia andar, o pessoal dizia que ela era mais velha do que o rascunho da Bíblia. O pessoal dizia que Dona Fia tem muitos vestidos da mesma cor, ela só tem um vestido. E ela andava assim. Dizia que ela saía 4 horas da tarde de casa para chegar às 7 da noite na igreja, com a Bíbliazinha dela. Um dia ela parou na porta lá de casa e ela orou com a mamãe. E ela ensinou um versículo para a mamãe que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A mamãe começou a repetir esse texto lá e eu perguntei: mamãe, que é isso? Ela falou assim: é a palavra de Deus, a Dona Fia disse que é bom para nós. Outro dia a Dona Fia passou lá e ensinou um outro para ela, o 3,16. Porque Deus amou o mundo. Essas duas sementinhas, o 23,1 e o 3,16, entraram lá em casa. A Dona Fia deu uma Bíblia para a mamãe, faltando um monte de páginas. E marcou lá no 23. Mamãe, pouca leitura da roça, depois que o papai saía para o trabalho, ela pegava a gente lá, abria aquele 23, a mamãe sentava na cama, ela gastava uma meia hora para ler o 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tinha as palavras novas para nós. E eu, muito curioso, falei: mamãe, que livro é esse? Ela falou assim: é o livro de Deus. Dona Fia disse que é bom para nós. O papai ficou sabendo, deu fim naquela Bíblia. Disse umas coisas para Dona Fia, nunca mais Dona Fia passou lá em casa. Mas as duas sementinhas, o 23,1 e o 3,16, entraram lá em casa. E aí um dia o papai chegou bêbado e aquela confusão tremenda e mamãe chorando. Aí eu vi que minha mãe se ajoelhou do lado
do fogão de lenha. E comigo eu pensei, vai pedir para morrer. E eu vou me ajoelhar porque ela pede para morrer. Eu peço para Deus não matar a mamãe. Só que dessa vez a mamãe não estava pedindo para morrer. A mamãe estava com as mãos levantadas para o céu, dizendo, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Eu fiquei do lado da mamãe falando a mesma coisa, o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Essa foi a minha primeira oração. O Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Os anos passaram e eu já com 14 anos, eu fui a primeira vez na Igreja Batista, naquela noite, 4 de janeiro de 1984, uma terça-feira. Pregava o pastor Edson Queiroz da primeira Igreja Batista de Santo André, de saudosa memória. Naquela noite eu ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido. Aquela noite eu entreguei minha vida a Cristo. Aquela noite eu nasci de novo, meu irmão também estava comigo lá. Aquela noite eu cheguei em casa, me ajoelhei no quarto e eu falei, Senhor Deus, eu não sei por onde começar, mas me mostra o caminho que eu vou te seguir. Meu pai falava que na casa dele não tinha lugar para crente. Mamãe amenizou a situação. A minha mãe se converteu, mas ela não ia na igreja, não podia ir. E Deus foi transformando a nossa caminhada, a nossa família, gente. Depois fui embora para Belo Horizonte estudar lá. A gente, assim, mamãe tinha pouco recurso. Comprou passagem de ida para mim na época no ônibus da Gontijo. Eu falo para ela que eu fui embora, não volto mais para casa dela, porque ela me deu passagem só de ida. E eu fui para Belo Horizonte. Uma malinha, duas mudas de roupa. Fui para lá para estudar. Muita luta. E um dia meu irmão me ligou e falou assim, olha, eu tenho uma notícia para te dar, você nem vai acreditar. No mês que vem o papai vai ser batizado. O papai se converteu. Eu tenho a foto de batismo do meu pai, aquela foto, qualquer dia desse eu vou publicar no meu Instagram e escrever assim, um milagre. A minha história, a história da minha família, Deus foi operando um milagre. A nossa família foi se convertendo, meus irmãos. Até minha avó foi batizada. A vovó teve 23 filhos, 5 partos gêmeos. Eu tenho tios que eu nem conheço. Fui pregar na igreja no interior da Bahia, Chique, um moço me recebeu lá. Falou, oh, que prazer, alegria te ter aqui. Ele era o diácono, o promotor de missões, inclusive. E me cumprimentou e falou assim, eu sou seu tio. Eu falei, é? Ele falou, eu sou o irmão da sua mãe. E eu falei, prazer. Aí liguei para a mamãe e falou, eu sou o tio Antônio, ele é aí da igreja. E eles foram esparramando naquela época, eu não conheci muito, foram para São Paulo, enfim. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. Todo mundo pode desistir de Jesus. Todo mundo pode desistir da Bíblia. Eu não posso. Eu creio no poder do Evangelho, no poder de Deus, no poder da palavra de Deus. Não é porque eu estudei e li em algum lugar e alguém me ensinou isso, não. Eu creio no poder de Cristo, no poder da palavra de Deus, no Evangelho de Cristo Jesus, porque a nossa família experimentou isso, a gente viu isso dentro de casa. Eu não posso negar Jesus, gente. Eu não posso negar a palavra de Deus. O que o Senhor fez na minha casa, na minha família. A nossa família tem 2 momentos, antes e depois da palavra de Deus entrar em casa. Eu creio na Bíblia, na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo. Não porque eu estudei e li, alguém me convenceu. Algum teólogo me convenceu. Eu costumo dizer que a minha teóloga do coração é minha mãe, 81 anos de idade. Ela fala assim para mim, meu filho, você tem tantos compromissos, mas não se iluda não. Só tem 2 coisas importantes na vida. É a sua vida de oração com Deus e a palavra de Deus, meu filho. Não se afaste não. Nem da oração, da sua vida com Deus, nem da palavra de Deus. Porque nada vai dar certo se você se afastar de Deus. No meio dessa coisa toda, um dia Deus me chama para a obra do Senhor, para a obra dele. Vocação. Vocação. E aí eu fui para o seminário, fui estudar. 3º ano de seminário, passei no concurso da Caixa Federal, entrei para a Caixa. Fui bivocacional, né? Trabalhava na Caixa, pastoreava em Belo Horizonte por alguns anos. Depois fui para a matriz da Caixa. Fui como executivo lá na matriz da Caixa, Deus foi misericordioso. Tive assim uma ascensão, passei por várias funções na Caixa. Com 28 anos eu cheguei na matriz da Caixa, fiquei lá 10 anos. Pastoreava também e trabalhava na Caixa. E estava com a minha vida estabelecida, um cara que nasceu na roça, comendo calango. Sou do interior da Bahia, com a passagem do ônibus Gontijo para Belo Horizonte. Hoje trabalhando na Caixa Federal em Brasília. Viajando no Brasil, tantas oportunidades.
E aí um dia o Senhor bate na minha porta e diz, agora chegou a hora da gente deixar a caixa, deixar a igreja como pastor e nós vamos para missões. Aí eu não queria não. Aí eu falei, não dá não, Senhor. Eu sempre andei para frente. Sair de Brasília e ir para o Rio, começar tudo do zero. A minha estabilidade do emprego federal, uau, concurso da Caixa, uau, funções acumuladas, upa, tinha um bom emprego. E a igreja crescendo, tínhamos 38 congregações, 38 frentes missionárias e a igreja crescendo. Eu falei assim, olha, o que eu vou fazer? Largar tudo isso aí e começar do zero? A junta de missões passar por momentos difíceis. Eu era desconhecido nacionalmente, o que eu vou fazer lá? Não vou nada. Aí eu coloquei 5 provas para Deus que eu sabia que ele não tinha nem poder, nem tempo suficiente para resolver, para responder. Porque eu não queria vir. Você acha que eu queria estar aqui hoje? Eu queria estar aposentado já teria aposentado, ano passado eu já teria aposentado na Caixa Federal. Estaria tranquilo. Entre aspas. Não queria estar aqui não. Aí eu descobri que eu era um pastor idólatra. Olha que coisa. Que eu tinha o meu Deus. Esse Deus da estabilidade, da segurança que a gente quer construir essa zona de conforto. É muito fácil você pregar e dizer para os outros entregar tudo. É muito fácil. Pregar para os outros fazerem. Mas no dia que Deus falou assim, e aí, nós vamos agora para missões, e vamos largar esse emprego dessa caixa, e vamos largar Brasília e nós vamos para o Rio. Morava num apartamento de 4 quartos, 3 suítes. Dava a volta dentro do apartamento. Imenso, lá no Sudoeste. Quem conhece Brasília, no Sudoeste, do lado do parque. Descia e ia caminhar no parque todo dia de manhã. E largar tudo isso. A estabilidade do emprego, plano de saúde. Agora você vai ser missionário. Eu perdi um monte de porcentos da minha renda. Vim para a junta, recebi o salário, sobrava 10 reais. Aí comemos uma pizza por 18 no primeiro mês. Eu falei assim, estouramos já em 8 reais o orçamento. A nossa realidade. E aí um dia eu reuni meus filhos, quando o cerco fechou, e eu não tinha, já nós estávamos chorando como família, orando, e não sabia mais para que lado ir. Naquela época eu estava com uma filha de 16, outra de 12 e um menino de 6. Tudo estudando. Época que os meninos custam muito, viu? Não é brincadeira não. Come muito. Escola. E o pé cresce, tem que comprar roupa assim, vai mudando os negócios, é um negócio impressionante. Sapato só dá para um ano. A roupa tem que comprar sempre porque cresce, né? Hoje esse meu filho de 6 anos está com 1,95 m. O cara calça 45, então foi só me dando despesa. Aí eu falei para a família, gente, olha, a gente já estava assim, quase convencido para a gente aceitar mesmo e obedecer ao Senhor. Aí eu falei o seguinte, olha, se a gente for, eu quero alertar vocês, filhos, que no futuro talvez vocês tenham que sustentar 2 velhinhos, porque eu não vou ter mais esse emprego de estabilidade da Caixa. Aí Ana Flávia, 12 anos, ela falou para mim assim, pai, e lá, sempre que a gente ora lá em casa, no final da oração a gente fala, o Senhor nosso pastor e nada nos faltará. Eu estou ensinando para minha netinha, tenho netinha agora 2 anos, eu estou ensinando para ela, outro dia minha filha mandou um vídeo ela falando isso. O Senhor nosso pastor e nada nos faltará, o Senhor nossa alegria, a nossa força, nós somos seus servos, andaremos na sua luz, hoje sempre, amém. Esse é um statement, um lema da minha família, da nossa família lá em casa. E a gente sempre falava isso. Aí quando eu falei que vocês talvez terão que cuidar de 2 velhinhos no futuro, a Ana Flávia falou assim, pai, se Jesus não tem poder para cuidar de 2 velhinhos, a gente deveria desistir dele agora. Em vez de falar o Senhor nosso pastor, a gente deveria falar a Caixa Federal nosso pastor e nada nos faltará. Quem é que cuida da gente? Ali nós nos ajoelhamos, choramos, e eu sacrifiquei o meu Isaac. Subi ao Moriá e sacrifiquei o meu Deus, o meu ídolo, que era o emprego federal. E vivi agora na dependência do Senhor, sou missionário. Aí fui lá pedir demissão, aquela confusão toda, não sei o quê. Aí recebi um pedaço de papel assim, líquido a receber, 0. Aí eu liguei para minha esposa e falei assim, estamos livres, agora é só nós e Jesus mesmo que vamos fazer missões. Eles têm 16 anos. Aí eu sou diretor da junta há 16 anos, vim de Brasília para ser diretor da junta de missões nacionais. Por que Deus chamou você? Estou contando essas histórias todas para chegar no ponto seguinte. Por que você está aqui? Porque Deus chamou você. Não existe vocação sem renúncia. Esquece disso não.
Estou dizendo para você renunciar. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Cada um de nós tem que ter a sua experiência com Deus. E quando a gente tem experiência com Deus, a gente vai encontrar o apóstolo Paulo e Silas. Eles foram para Macedônia, para Filipos. E eles foram levados para onde em Filipos? Para o pior lugar da cidade de Filipos. Uma masmorra, com fome, surrados, jogado no tronco, lá embaixo uma masmorra insalubre. E aqueles caras, meia-noite, estão cantando, louvando a Deus, orando, celebrando, no pior lugar da cidade de Filipos. Qual era o pior lugar daquela cidade? Deus levou aqueles caras para o pior lugar da cidade. E aquele lugar viu a glória de Deus. Não importa onde Deus me levar, onde Deus me botar, aquele lugar verá a glória de Deus. E eles estavam ali, felizes, louvando a Deus, porque eles sabiam por que estavam ali e quem tinha levado eles para lá. No ministério você precisa saber por que você está ali e quem te levou para lá. Se você tem essa convicção, você não vai achar lugar nenhum ruim. Eu estou aqui porque Deus me botou aqui. E aqui que esse lugar verá a glória de Deus, porque Deus me trouxe aqui para esse lugar contemplar a glória de Deus. E o pior lugar de Filipos viu a glória de Deus e vidas foram abençoadas, porque tinha 2 homens ali obedientes, chamados, vocacionados, submissos à liderança do Espírito Santo. Não sei para onde Deus vai levar você. Onde você vai ser desafiado pelo Senhor e você vai. Não importa o lugar. O que importa é você ter convicção de quem me chamou e por que eu estou aqui. E na verdade Ele me trouxe, foi para que Ele se manifestasse através da minha vida. Porque eu estou aqui para que Jesus abençoe essas pessoas através da minha vida. Isso é vocação. Isso é para isso que você foi chamado. E você está aqui para se preparar para viver essa vocação. Onde Deus vai te levar? Para um campo missionário, ribeirinhos da Amazônia, cidades no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, África, Ásia, Europa. Não importa onde Deus levar você. O ministério onde você está na sua igreja, não importa onde Deus levar você. O que importa é você se submeter à liderança do Espírito Santo, para que Jesus Cristo ministre através da sua vida. E onde você for, as pessoas verão a glória de Deus em você, na obediência. Não no seu talento nem na sua capacidade, mas no poder de Deus que transforma vidas. Amém. Por aqui passaram muitos missionários, tem muita história. Muita história. Quero recomendar que vocês leiam a história do Apóstolo do Sertão. É muito bom, já li várias vezes.